Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam se cuidando, né? Para que a gente possa em breve estarmos juntos novamente, o mais rápido possível. Acredito que toda essa tempestade já está passando e que em breve nós vamos estar juntos, tá bom? Mas por enquanto, vamos continuar fazendo uso aí das máscaras, evitar aglomerações, álcool em gel, e aí a gente contribui bastante para essa fase passar e a gente retornar às nossas aulas presenciais, ok? Meus amores, nós tivemos 2 semanas aí sem videoaula, nas quais vocês fizeram o simulado e as avaliações. Espero muitíssimo que vocês tenham se saído muito bem, tá? Espero que vocês tenham tirado excelentes notas, ok? E nessa semana nós vamos começar com o capítulo 18, como os métodos contraceptivos podem evitar a gravidez precoce. Nos capítulos anteriores, pessoal, a gente falou muito, né, sobre aparelho reprodutor masculino, feminino, né? E aqui a gente tá vendo logo de cara aqui uma imagem, né? E eu vou até ler um trechinho no livro que diz assim, olha: a fecundação dos gametas feminino e masculino ocorre lá na tuba uterina. O desenvolvimento embrionário tem início logo após a fecundação. Após a nidação, que é a fixação do embrião no endométrio, com o avanço da gestação, formam-se os anexos embrionários, que são responsáveis pela nutrição do embrião, pela respiração, manutenção da temperatura corporal, absorção de cálcio, eliminação de excretas, defesa imunitária, proteção do embrião. Esses anexos embrionários são placenta, cordão umbilical, o córeo, o âmnio, né, que é o líquido, e o saco vitelínico primitivo. O atraso nos ciclos menstruais pode ser um indicativo que existe uma gravidez no curso. Então, aqui vamos olhar para essa imagem, tá? E é uma parte, né, do útero e que houve aí a ejaculação. Então, o que a gente pode entender aqui, ó? Aqui a gente está vendo o corpo amarelo, né, que é o ovário, essa parte do ovário. Quando esse material se desprende, porque como eu já falei, o espermatozoide, ele é uma célula dotada de movimento, ele é uma célula que tem movimento, ele tem motilidade, mobilidade. Já o ovócito aqui, ele não tem, então ele acaba sendo expulso, né, nesse processo da ovulação, né, e ele acaba sendo empurrado para fora do ovário. E quando ele está indo, olha a setinha aqui, ó, presta bem atenção no cursor. Quando ele está indo, o que vai acontecer? Se a mulher está no período fértil, né? Ó, se ela está no período fértil, ela óbvio que ela está no período fértil porque está acontecendo a ovulação, e ela tiver relações sexuais, a quantidade de espermatozoides que entrou lá pelo útero e tal, que foi de encontro o ovócito, ocorre o que a gente está vendo aqui, ó, apenas um espermatozoide está entrando. Então ocorre o quê? A fecundação. Ocorrendo a fecundação, né, um espermatozoide entrou. Isso aqui já pode-se dizer que é uma nova vida. A partir de 35 horas depois, tá? Você tá vendo aqui que as células, elas começam a se dividir. E aí ela começa o processo de divisão, né? Aqui no terceiro dia, você já vê a fase com 8 células. E ela continua se dividindo, que vem a segmentação, que é o processo que a gente fala, né? De divisão dessas células. Aí no 4º dia já forma mórula, que parece um cachinho, cheios de células novas. Já no 5º, 6º dia já estão os blastocistos, que já é um material totalmente lá próprio para se fixar no útero. Quando ele vem descendo aqui, igual vocês estão vendo, ele vai caçar um cantinho, vai procurar um cantinho no útero, tá? Chamado de nidação, é onde ele vai se desenvolver aqui na cavidade uterina, o botão embrionário, o blastocisto, que vai se fixar, que é aquele material que já tá vindo lá, né? E aqui ele começa a se desenvolver, aqui ó, a parede do útero, que é o chamado de endométrio. Então aqui a gente já sabe que a mulher tá grávida e é só esperar todo o período que a gente sabe que é o de 40 semanas, para que esse, né, depois que o embrião começa a se formar, ele passa a ser chamado de feto, e aí é o período que se espera, né,
a saída dessa criança nesse período de 40 semanas. A Organização Mundial de Saúde, gente, alerta para o número de gravidez na adolescência. A gente sabe que cada vez está aumentando, está tendo um índice muito grande. Uma em cada 5 meninas fica grávida antes dos 18 anos. Né? 16 milhões de adolescentes entre 15 e 19 anos se tornam mães durante a juventude. Nos países mais pobres, 30% das jovens acabam se casando, achando que é uma saída, uma solução, né? Problemas, complicações na gravidez e no parto são a primeira causa de morte entre meninas entre 15 e 19 anos. Por ano, cerca de 3 milhões de jovens nessa faixa etária fazem abortos inseguros. Questões culturais, em alguns países, as jovens se casam cedo. Baixa escolaridade por não ter conhecimento. Não sabem evitar, não têm acesso a métodos contraceptivos. Por isso que é importante saber que tudo tem o seu tempo. Não tem uma idade certa, como já teve algumas situações que a menina fala assim, professor, quando é a idade certa para a gente ter a primeira relação sexual? Não estou aqui para dizer para você qual é a hora para você ter sua primeira relação sexual. Tá? Eu só sei que tudo tem o seu tempo certo, né? E que a adolescência ela precisa ser vivida de forma como adolescente. Você precisa aproveitar as melhores coisas que a adolescência possa te oferecer, sem você ficar grávida, sem você se tornar mãe, porque você pula uma etapa muito importante da sua vida, né? Para se ter um filho é preciso ter uma estabilidade, é preciso querer, não é? Filho não exige somente a amamentação, exige boa educação, exige uma família, exige uma estrutura, uma base, além das questões financeiras que é necessário para se ter uma criação adequada de um filho, existe a questão do amor, a questão de compartilhar, né, pai e mãe compartilhar ali todas as suas experiências de vida com essa criança, levando muito amor, muita segurança. Tá? Então, a adolescência não é momento de se ter um bebê sem planejar, sem querer, sem ter condições para cuidar, tá bom? Isso é muito importante a gente tá atento a isso. E para evitar essas formas, né, que as pessoas falam, porque a gravidez ocorreu, eu não sabia que era assim e tal. A gente até entende que tem algumas famílias que têm dificuldade de conversar com a sua filha, dificuldade de conversar com o seu filho, dos métodos contraceptivos, mas são importantes essa conversa, são importantes que o adolescente que está em formação precisa saber que existem esses métodos que impedem, né, uma gravidez indesejável. Não é só para adolescente, até mesmo para um adulto. Então, os métodos contraceptivos que a gente chama de barreira, ele forma realmente uma barreira. Primeiro, a gente está vendo aqui a camisinha em cima, camisinha masculina, e aqui a camisinha feminina. A camisinha feminina, ela tem a mesma eficácia da masculina, embora seja pouco usada ainda em relação à camisinha masculina. Lembrando que a camisinha masculina e a feminina são métodos contraceptivos, né? São preservativos fabricados por uma matéria-prima, que é o látex, que pode ser utilizado tanto por homem quanto por mulheres. A camisinha masculina, ela deve ser colocada no pênis ereto antes do início do ato sexual. Já a camisinha feminina é um tubo oco, que deve ser encaixado na vagina antes do ato sexual, ficando com a abertura voltada para fora. Não se deve utilizar os preservativos simultaneamente, tá bom? Esses métodos são considerados de barreira porque eles acabam nas suas pontinhas, vamos dizer aqui, né, e na outra parte, acaba guardando todo esse material, todo o esperma, todo o sêmen, todas essas células que são, no caso, os espermatozoides que podem encontrar o ovócito, né, então elas ficam retidas ali e sendo impedidas de chegar até o ovócito, tá bom? O outro método contraceptivo, também chamado de barreira, nós temos aqui o diafragma. É esse anel, né? Também é um método de barreira utilizado apenas pela mulher. Ele possui uma forma semi-esférica, né? Formado por uma borracha flexível e deve ser inserido na vagina de modo a bloquear a entrada no colo do útero. Ele é recomendável usá-lo em geral com um
espermicida, ou seja, um produto que ajuda a matar os espermatozoides, aumentando assim a sua eficácia, né? Ao contrário da camisinha, que não precisa utilizar nenhum tipo de produto. Então você vê que o diafragma ele é colocado logo aqui na entrada do útero, como se fosse, né, um tampão. O espermatozoide está entrando aqui, ó, e está sendo impedido de chegar até o ovócito, no caso da mulher, se ela tá no período fértil, tá? Bom, desse lado de cá nós temos o DIU. O que é o DIU, gente? É um dispositivo intrauterino. Olha como que ele é colocado. Primeiro, o DIU é uma peça que pode ser recoberta de cobre ou até prata e conter hormônios. Ele somente pode ser colocado e retirado pelo médico. Em casa não se deve colocar, ok? Então, ele é tipo um T, igual vocês estão vendo aqui no slide. Ele é colocado nessa posição, na qual, quando o espermatozoide, né, no caso, olha, tenta entrar, vai ser impossível, né, diminuindo os movimentos, levando à morte. Quando o espermatozoide bate ali, ele acaba morrendo, ó. Sua presença no útero cria um ambiente desfavorável à sobrevivência do espermatozoide, por ele ser esse material de metal. Uma vez que ocorre, danifica essas células, levando-as à morte ou diminuindo seus movimentos. Isso faz com que sejam incapazes de fecundarem os ovócitos. Uma vantagem é a sua durabilidade, que pode variar de 5 a 10 anos. Entretanto, não protege de infecções sexualmente transmissíveis, tá? O único até agora que a gente viu que impede, tá, tanto gravidez quanto as doenças, as infecções sexualmente transmissíveis, é a camisinha, tá? O diafragma não protege as doenças, o DIU também não protege. Aqui a gente está vendo o que a gente chama de anel vaginal. Ele é feito de silicone, né? E segue basicamente o mesmo mecanismo e a ação da pílula anticoncepcional, sendo introduzido na região vaginal a cada ciclo. Algumas mulheres optam esse método porque não querem tomar a pílula ou por temerem esquecer e fazer o uso diário da medicação. Então, algumas mulheres acabam utilizando esse material aqui, né? Que ele tem a ação dele, é como se fosse realmente a pílula. Um outro método também muito utilizado, gente, é o adesivo, tá? Esse adesivo também pode ser colocado no braço, ele pode ser colocado na perna, pode ser colocado na coxa, e ele também acaba liberando, né, hormônios na pele e que geralmente vai para a corrente sanguínea e vai impedir a ovulação, tá? Em alguns casos, eles precisam ser trocados semanalmente, tá bom? Aqui nós temos as pílulas anticoncepcionais. Além de ser eficaz na prevenção da gravidez, é usada por muitas mulheres para controlar os efeitos decorrentes do ciclo menstrual. Lembrando que, gente, essas pílulas, ela contém uma mistura de derivados sintéticos dos hormônios estrogênio e progesterona, mas também há pílulas que não contêm hormônios combinados. Eles inibem, né, a ovulação. Lembrando que uma pessoa com ciclo de 21 dias precisa tomar certinho nos horários adequados. Por exemplo, quem costuma tomar 7 horas da manhã, toma 7 horas da manhã. Porque tem pessoas que falam assim, a minha amiga, minha vizinha, não sei quem, engravidou tomando anticoncepcional. Sim, engravidou tomando anticoncepcional com horário todos alternados. Um dia toma 7 da manhã, outro dia toma às 10, no outro dia vai tomar à noite, no outro dia vai tomar 2 porque acabou esquecendo de tomar. Então, isso não vai ter o efeito desejado. E aí pode ocorrer sim uma gravidez no momento em que a pessoa não queira, né? Então, é importante salientar que a medicação ela precisa ser tomada no momento exato, no momento certinho, para que não possa ocorrer acontecer a gravidez. Aqui no caso a gente tem a pílula do dia seguinte, né? Deve ser usado o mais próximo possível do dia do qual ocorreu a relação sexual. Teve relação sexual, desconfiou, tem que tomar, né? Sem, lógico, a pessoa que não usou camisinha. Já que a mulher ela tem até 72 horas para ingerir esse medicamento. É importante ressaltar que ela só deve ser tomada em último caso,
pois por possuir altas doses hormonais pode provocar reações adversas como náusea, dor de cabeça, alteração até mesmo no ciclo menstrual. O principal objetivo da pílula é impedir ou retardar a liberação do ovócito, evitando a fecundação, tá? Ela também altera o ambiente do útero para que o espermatozoide tenha mais dificuldade de se movimentar. Então, a pílula do dia seguinte ela tem que ser tomada logo que a pessoa, né, teve relações sexuais e possa imaginar aí que aconteça uma gravidez indesejada. Aqui nós estamos vendo também o outro tipo de medicamento, que são os injetáveis, né? Tem aquele que é mensal e tem aquele que é trimestral, tá? Essas doses de medicações, elas são ministradas, né? São injetadas na pessoa, e se ela for mensal, todo mês, naquela mesma data, a pessoa precisa estar tomando. E se a pessoa optar pelas as que são trimestrais, ela vai tomar de 3 em 3 meses, na qual ela não vai menstruar, né? Algumas pessoas se dão super bem com esse tipo de medicação, né? Acabam não tendo nenhum efeito colateral, não engordam, não tem enjoo, não tem nenhum tipo de problema. E outras acabam tendo grandes problemas, porque acabam tendo muito enjoo, acabam ganhando muito peso e acabam aí tendo alguns problemas devido à ingestão a aplicação desse tipo de medicação para evitar a gravidez. Então, é uma forma que a pessoa precisa muito pensar, né, se vale a pena. Agora, de todos esses medicamentos que a gente está vendo, a gente tem que entender que tem que ser ministrado por um ginecologista. É ele que vai ver qual o melhor método que a pessoa possa estar utilizando para ser eficaz. Porque nem todo medicamento que faz efeito em uma pessoa vai fazer efeito na outra. Pode ser bom para uma, mas não pode ser para outra, ok? Aqui a gente está vendo já outros métodos, né? Que a gente fala que é o método definitivo. No caso do homem, a vasectomia. O que a gente pode estar entendendo aqui da vasectomia, né? Que é a esterilização. Existem 2 técnicas de esterilização humanas feitas por meio de procedimento cirúrgico. A ligadura tubária ou a laqueadura, no caso das mulheres, né? Que consiste em cortar 2 tubas uterinas amarradas, né? No caso da mulher. Mas na vasectomia consiste nos cortes dos ductos deferentes que ligam os testículos ao ducto ejaculatório. O homem continuará ejaculando, porém o produto ejaculado não contém os espermatozoides. Os espermatozoides ficam presos na parte do canal deferente, próximo ao testículo, e serão destruídos pelo próprio organismo. Então, vai ser cortado os ductos deferentes, o homem não vai perder, ele não vai deixar de ter ereção, ele não vai deixar de ter prazer, ele não vai deixar de ser homem por fazer esse tipo de procedimento. Simplesmente vai impedir que a célula, o gameta, que é o espermatozoide, ele chegue, né, junto com o sêmen até o ovócito, tá bom? Então, isso aí não tem nenhum problema e é um tipo de procedimento que é muito mais tranquilo no homem do que na própria mulher, tá? A gente vai ver aqui, ó, que na mulher, todas seguem os princípios básicos de impedir a passagem do ovócito do espermatozoide pelas trompas. Então, vai ser cortado aqui o que a gente chama, né, das tubas uterinas. Então, vai impedir, nesse caso, que os ovócitos que aqui estão, eles possam se encontrar com o espermatozoide no ato sexual, tá? Então, são 2 métodos que a gente, né, chamam de esterilização. Em alguns casos, eles podem, sim, ser irreversível, a mulher, né, nunca mais, o homem, em alguns casos, né, no caso, se a gente está vendo até aqui, ó, no caso da laqueadura, pode ser amarrado, que fala, né, que são anéis de plásticos, tem a cauterização, fio de sutura, enfim, tem todos os procedimentos. Mas existem casos, por exemplo, o Pelé, ele fez uma laqueadura, desculpa, ele fez uma vasectomia, e aí logo depois ele casou novamente, quis ter filho e acabou optando por desfazer, né, e ele teve um êxito muito grande. É muito difícil, tá? Nem todo mundo consegue, mas ele conseguiu, inclusive, ver até com gêmeos, tá bom? Bom,
Um outro procedimento que a gente também pode dizer são o método do coito interrompido. O que é isso? O método do coito interrompido é quando o homem está prestes a ejacular na vagina da mulher, ele retira o pênis de dentro da vagina e ejacula fora, né? Então, assim, é uma forma, né, de fazer com que o espermatozoide não chegue até o ovócito. Mas tem que ter muito cuidado nesse tipo de procedimento, né? Porque o risco é muito grande na questão de que nesse momento que antecede a ejaculação aí, o homem pode ter uma pequena quantidade de espermatozoide na uretra e na ejaculação acontecer aí a passagem e acabar fazendo com que encontre o ovócito. E aí já viu que é uma gravidez acontecendo. A tabelinha já é um outro processo também. Sendo que a tabelinha, para a mulher utilizar esse tipo de processo, ela precisa contar os dias do ciclo menstrual para estimar os dias do período fértil da mulher e evitar as relações sexuais nesse período. Entretanto, o método é muito arriscado, especialmente para mulheres com ciclo menstrual irregular. Então, mulher que tem assim, por exemplo, ela menstrua hoje no dia 17, depois ela menstrua no dia 20, depois ela vai menstruar no final do mês. Então, se ela não tem um ciclo menstrual, vamos dizer assim, certinho, então essa tabelinha ela é muito ineficaz e aí ela pode acabar sim engravidando. Então é uma probabilidade muito grande. Pessoal, lembrando que todos esses métodos contraceptivos que a gente viu, eles não são 100% eficazes. Existem uma margem, tá? De 99,9% de chance, né, de dar certo. Mas tem o 0,0001% de chance de ocorrer alguma coisa e a mulher engravidar, tá bom? Mas são métodos que são precisos no caso de um casal que não deseja ter filhos ou até mesmo de uma pessoa que tem uma vida sexual ativa, mas não quer ter filho, tá bom? Só para a gente repassar, lembrando que o método que realmente previne as infecções sexualmente transmissíveis, tá? É o preservativo, a camisinha, tanto masculino quanto feminino. Os outros métodos só previnem gravidez indesejáveis, gravidez que não se quer naquele momento, tá bom? Então, assim, falar que ficou grávida porque não sabia, isso aí já é uma coisa do passado, porque as informações elas estão em todos os lugares. Inclusive, camisinha e pílulas anticoncepcionais, elas são dadas nos postos de saúde para evitar gravidez, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula, leiam o capítulo com bastante atenção, façam suas marcações e depois, na nossa videoconferência, vamos tirar todas aquelas dúvidas que vocês tiverem, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima videoconferência.